E vamos colocar para gravar também, para transmitir lá no YouTube. Deixa eu ver. Pronto, tá chegando mais gente aí. Bom, vamos lá então. Quem vai ser o primeiro aí a se apresentar? Vamos começar com o nosso decano. Boa Ô, noite. Mário, você que é o nosso decano, você que é o mais experiente aqui, conta um pouquinho aí da sua trajetória para mim, o que que você está querendo aqui. Começa com o Geraldo, então. Ah, o Geraldo, ih, mas esse cabelinho dele tá Geraldo estourando, Luciano. hein? Então, começa com ele. Eu não sou mais experiente, não. Tá Eu começo com certo. ele. Então vai Eu não sou mais lá, Geraldo, começa aí, vai lá. Assim, uns 3 minutos para cada, só para eu saber exatamente o que que você gostaria, assim, né, de aprofundar nessa disciplina, nesse módulo, para que eu consiga levar aí um conhecimento que ajuste às suas necessidades. Ó, ativa o som aí. Você está sem som. Ah, sim, liguei agora. Boa noite a Beleza. todo mundo. Eu estou vendo que tem alunos novos na sala aí, a maioria já conhece, mas meu nome é Geraldo Antônio e eu trabalho com xadrez há alguns anos, né? E sou de Ipatinga, aqui de Minas Gerais. Tenho um prazer estar com o Gersinho, que é um velho amigo que a gente já conhece nas competições aí há muitos anos. É um prazer estar fazendo curso com ele aqui agora. A minha perspectiva com o xadrez é sempre estar aprendendo e de forma mais científica, né? E sempre aprendendo um pouco mais com as pessoas que têm experiência, como o Gerson, assim. Então, essa é a minha vontade com o curso. Na verdade, hoje em Ipatinga, a gente está trabalhando com xadrez na educação integral. Todas as escolas da cidade, Gerson, hoje tem xadrez como matéria curricular dentro da educação integral. Então, são 30 e poucas escolas, 16 professores contratados trabalhando com xadrez dentro da educação integral, mais de 25 mil alunos fazendo aula de xadrez. Então, aprender para levar para os outros professores, acho que isso é extremamente importante. Essa é a minha perspectiva com o curso. Legal. Beleza. E agora, quem vai? Agora é o Mário mesmo, hein? Ô, Mário, não adianta esconder aí não, meu amigo. A gente tá vendo você, bichinho. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou o professor Mário Luiz, trabalho em Resende, na rede municipal de Resende, e eu trabalho com xadrez com alunos com baixa visão, com deficiência visual. Essa é a minha clientela. Eu não dou aula para aluno normal, não. Meus alunos são todos especiais, todos têm baixa visão ou totalmente deficiência visual. Essa é a minha clientela. Trabalho com xadrez adaptado. Você deve conhecer aquele xadrez adaptado. As casas pretas são mais elevadas, as brancas são rebaixadas. As peças são todas adaptadas com pino, pode ser de madeira ou de metal. Então, essa é a minha clientela, que eu trabalho, eu tenho uma pós-graduação em educação especial. Minha mãe achou que eu estava maluco. Falei, não, mãe, essa é a minha clientela, esses são meus alunos, porque professor comum tem vários, mas para trabalhar com eles, só o professor Mário Luiz. Tá bom? Bacana. Ó, Eu, você falou então para sua mamãe que está fazendo aí pós-graduação de xadrez agora, hein? Ah, meu Deus. agora, Aí estão ela chamando eu de somou doido. tudo. Aí acabou. Eu vou Eu tenho usar a sua... alunos aqui, deficientes visuais, Eu fiz uma trabalhei. pesquisa sobre você. Você é tetracampeão. Não sei se você já passou, mas pela pesquisa, você é tetracampeão já. Campeão de Minas Gerais, é isso? Isso. Tetracampeão. Eu entrei no... Isso
Eu isso entrei no aí, YouTube, ah, eu vi vários vídeos seus, vários livros, vários e-books, vídeos, e baixei esse aqui para mim já ter uma noção. Eu não sabia que para ia começar. ser liberado lá na sala, por isso que eu entrei em contato com você pedindo pelo menos um modelo para você postar lá, para ficar mais ou menos padrão os nossos trabalhos. Porque se Perfeito. cada um for fazer de um jeito, não Tá. sei. Não, Qual a mas sua fica opinião? tranquilo, porque esse assunto a gente ainda vai discutir bem. Ele está falando da composição das notas, né? Porque tem um artigo para fazer e tem um pitch, um É. videozinho rápido. Vocês vão ver que de tudo que nós vamos fazer é o mais fácil. Legal E o que é demais. Alan, vamos lá? Tudo bem? Me escuta? Me escuta, né? Sim, Beleza. agora está mais alto. Beleza. Eu sou o Alan, né? Moro na cidade de Confins e trabalho na cidade de Pedro Leopoldo. Não sei se já esteve por aqui. Aqui na cidade de Pedro Leopoldo a gente colocou o xadrez. Eu, a princípio, dava aula de matemática, né? E eu reservava uma aula por semana para passar o xadrez para os alunos. Muitas vezes a gente não é muito bem interpretado, aí eu fiz a segunda licenciatura de Educação Física, porque aí não tem desculpa, sabe? Falar, mas você está pegando, né, aulas de matemática, tal, tal. E aí, desse trabalho, né, em escola pública também, mais ou menos dentro do mesmo esquema que foi falado aí, né, do ensino integral, em uma determinada escola, esse projeto deu mais certo, os alunos lá gostam muito de xadrez o dia inteiro, a qualquer momento do dia que chegue lá, sempre vai ter alguém para jogar xadrez com você, e isso é muito legal, muito gratificante. A gente teve alguns resultados, né, com uma aluna, um outro aluno, Evelyn, né, que começou a dar entrevista em rádio, ficou famosinha, tal, tal, tal. E nesse ano que passou também eu dei aula de xadrez numa escola particular. É uma escola particular que tem a matéria xadrez, com prova, com recuperação e tudo. E a gente promove uns campeonatos aqui na região, inclusive no dia 11 de fevereiro vai ter um torneio por equipes, né, em Pedro Leopoldo, que é um formato super legal. Com relação a acompanhar a carreira do Gerson Pérez, eu estou lá em um dos seus grupos, o grupo número 3, tá? Estou lá, Ah, né? legal. Movimento Pro Xadrez, né? Eu imagino, né? Não sei se está dentro do seu planejamento divulgar aqui pro pessoal, mas é muito interessante. Eu tenho todos os e-books aqui, né? Do método dos 6 pilares, tal, tal, tal. Aham. Procuro acompanhar até mesmo para poder propiciar, né, aos alunos algo assim a mais. Tá bom? Aí é mais ou menos isso. Legal. Isso, eu postei lá só alguns, né? São Isso. 31 no Uhum. total que a gente liberou. E aí, para não ficar muita coisa, para a pessoa não ficar assustada, aula após aula, de acordo com o tópico da aula que a gente fizer, eu vou liberando lá, né? Porque aí fica mais cadenciado. Deixa eu ver agora. Luiz, vamos lá, Luiz. Pois não, professor. Eu sou o professor Luiz Felipe, eu trabalho numa rede particular na cidade de Curvelo. A gente tem aulas já de xadrez já tem 2 anos e eu estou no curso para poder aprimorar mesmo as habilidades para ensino. Tive uma adolescência em que eu joguei bastante xadrez, fui campeão mineiro 2 vezes escolar em Minas Gerais e ano passado eu retornei aos torneios, né, e fui campeão do Mineiro Rápido. O senhor não estava lá para defender Rapaz, a graças a Deus coroa, eu que eu fui já lá. aposentei, senão ia perder lá como todo mundo perdeu de você, hein? Escapei É, foi, dessa. foi um bom retorno, se perceber que ainda tem alguma qualidade de jogo também. E aí tô querendo aprimorar mesmo para poder ter mais esse diferencial nas minhas aulas. Isso. Beleza. Luciano, vamos lá? Boa noite. Boa Se tiver alguém noite. que não me conhece ainda, eu sou o professor Luciano, né? Eu sou do Tocantins. O primeiro tabuleiro de xadrez que eu comprei com você, Gerson. Eu Oh, comecei a mas que jogar. beleza. Olha aí. Eu aprendi, eu cheguei ao xadrez bem tarde, né? Eu fui aprender a jogar xadrez com perto aí de 28 anos, né? Eu não tive essa chance, esse privilégio na minha infância, né? Mas atualmente eu trabalho, eu já tenho 10 anos com xadrez escolar, né?
aqui em Palmas, no Tocantins. E eu trabalho com outros jogos também, fazem parte hoje que é Ah, no você lida caso o com Go. jogos pedagógicos, jogos de regra, assim? É como xadrez, tanto Go como o Shogi e como o Shanti também, que é o modelo chinês, né? Que é Uau! esse aqui. Aham, Tem tabuleiro, tem fantástico. problema, coisa, que nem tem no xadrez, né? Então, Olha, a você gente falando esse monte de coisa, eu me sinto aqui limitado, né? Porque, afinal de contas, eu só lido com xadrez e é uma dificuldade danada. E você lidando com esse monte de jogos aí, parabéns, que beleza. acontece assim, né? A gente acaba sabendo o suficiente para o contexto escolar, né? Apesar de eu gostar, quando tem um torneio, eu entro para levar pancada e ganhar experiência, né? Mas pelo menos assim para levar para a escola alguma coisa não é tão. O xadrez me deu muita base para eu poder explorar esses outros jogos, né? Explorar os outros jogos, perfeito. Eu acredito muito que se não fosse o xadrez eu não teria acesso Ele foi a porta de entrada, né? Para eu poder trabalhar os outros, principalmente Maravilha. o shogi, né? Que me ajudou muito. E aí eu estou no curso também para aprender sobre métodos, sobre melhorar, né? Ver assim essa visão científica, né? Do tratamento com os jogos do tabuleiro. O xadrez ele está mais adiantado, assim, no Brasil, porque tem bastante gente estudando, né? E eu estou a fim de levar esse conhecimento aí porque eu faço, né? Legal. Joia. Bem-vindo, então. Kalina? Boa noite, estão me ouvindo? Sim, perfeito. Ai, a minha internet está meio ruim aqui. Estamos te ouvindo bem. Então, ok. Eu sou a professora Kalina, então eu sou professora de Educação Física. Atualmente não estou trabalhando com xadrez. Eu quis fazer essa pós para futuramente, talvez, implementar um curso de xadrez na escola privada onde eu trabalho. Na verdade, a diretora lá onde que eu trabalho, ela gosta muito do xadrez, ela já me perguntou, tu não tem interesse em fazer uma escolinha de xadrez? E eu particularmente jogo, gosto muito do xadrez, né? Aprendi com meu pai desde pequenininha, mas nunca estudei o xadrez. Então, quando eu vi essa pós, eu pensei, agora é a oportunidade de eu tentar aprender um pouquinho, né? Apesar de que eu não consegui muito fazer os outros módulos ainda, porque como eu estava trabalhando muito manhã, tarde e noite praticamente, eu não conseguia acompanhar muito bem. Então agora eu quero tentar dar um ligeirão para tentar fazer todas as matérias. Vai ser meio complicado, eu acredito, mas eu vou tentar me esforçar. E aí agora esse vai ser meu primeiro módulo que eu estou conseguindo assistir às aulas. Então, espero que eu consiga e estou animada. Uau, que Sou do Rio Grande... beleza. eu não falei de onde eu sou, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves. Tá. Eu tive aí, inclusive, você nem tinha nascido ainda, foi em 99. Teve um brasileiro, na época era 10, 12, 14, não tinha o brasileiro sub-8, e aí eu fui levar aluno e fiz até a arbitragem do sub-8. Faz tempo. Agora, Helder, Boa noite, boa tudo noite, bom? tudo bem? Tudo Bem-vindo. tranquilo. Eu já fui aluno seu online também, de metodologia de ensino, faz Que tempo. legal. Eu comecei a ensinar muito novo xadrez, mas depois que eu terminei a faculdade, aí caí na carreira e me afastei do xadrez. Mas um pouco antes da pandemia, eu sou de Alagoas, mas estava morando no Triângulo Mineiro já há muito tempo. E aí tinha um projeto social e o pessoal lá não sabia organizar evento, eu trabalhei com arbitragem já. E aí resolvi voltar, apoiei para organizar os eventos com o pessoal lá e dar apoio ao projeto social de xadrez. E depois disso, não estou trabalhando mais, estou aposentado. E aí resolvi voltar a trabalhar. Então, primeiro fazendo os cursos oficiais de árbitro, já estou como árbitro regional, participando de alguns eventos aí no país. O ano passado eu participei de alguns eventos interessantes. Por exemplo, naquele evento do Quinte, que ele ganhou o título, eu estava lá.
Eu Tá. estava na equipe de arbitragem com o Calheiros. E aí alguns eventos interessantes eu participei. E aí esse ano a ideia é voltar a ensinar, pelo menos algum projeto social para trabalho voluntário. Eu viajei agora, trouxe até aquele material do método STEP lá da Holanda, do pessoal, que eu acho interessante. O Chess Acho Tutor. ele bem estruturado. Porque às vezes a gente perde muito tempo para fazer material e eu acho aquele material muito bom. E Já eu tem acho que eu tanta sou coisa inferior. boa pronta, né? Se eu for inventar de fazer, eu vou perder tempo, é melhor focar em outras coisas. É. Então, eu comprei todo o material deles, são 32 livros, são 6 módulos e todos aqueles cadernos de exercícios fininhos, mais os 3 CDs, DVDs lá do Chess Tutor, Perfeito. e que são os 3 primeiros níveis. E também na parte de arbitragem, minha vida toda eu trabalhei com TI, com tecnologia, e aí eu me interessei na parte de transmissão. Então, eu comprei alguns tabuleiros agora, estou preparando para também fazer transmissão de partidas com câmeras e tabuleiros digitais. Uau! Já vi que o Brasil vai ficar profissional agora nos torneios. Aí você vai, faz a arbitragem, já leva o equipamento e transmite, seria isso? Assim, não dá para você fazer as duas coisas, As duas porque coisas não. aquela parte da lei da transmissão, você tem que ter alguém olhando direto, entendeu? Então, você no torneio, ou você vai arbitrar ou vai tomar conta da transmissão. Porque Tá. você, por exemplo, eu tenho 8 tabuleiros, são 8 tabuleiros e 8 câmeras que você bota em cima para transmitir. Então, você tem que estar ligado em tudo. E aquele Tem que tabuleiro dá muita acompanhar, bronquinha, né? né? É Às vezes, verdade. na hora de terminar a partida, ele às vezes não reconhece o final lá. Então, essas coisinhas você tem que ir arrematando. Às vezes ele se perde. Ah, não, com 8 não tem Já jeito. O 8 tem que ficar ali mesmo, né, dando atenção. Mas hoje já tem um bocado de tabuleiro aqui no país, espalhado aí. Eu já ajudei o pessoal Eu ajudei lá em Osasco, ajudei em Salles Oliveira o ano passado um torneio também que era um ITT, que era de título, mas ninguém conseguiu ganhar nada lá. Até estava SUP, tinha uns caras lá, FIA. E também teve outros torneios Floripa também, o ano passado. O Tá. pessoal que estava transmitindo, que é o Ed, que é apto também, mas ele está focando mais em transmissão. E aí eu estava mexendo, aí me interessei e também devo mexer com isso. Mas bacana, beleza. Bom, agora está faltando, olha, o Thiago ele está escondido aí, está dizendo que é o Windows, mas eu acho que é o Thiago mesmo. Ô, Thiago, tudo bem? Fala um oi aí para gente. Ah lá, vai aparecer. Oi, tudo bem? Tá bom? Tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, beleza. Boa noite. Meu Boa nome é noite, Thiago. bem-vindo. É prazer aí estar assistindo a sua aula. Eu sou de Adamantina, no interior de São Paulo. De 5 anos, mais ou menos, um pouco mais, eu fui arrebatado pelo xadrez, né? Eu jogava, sabia movimentar as peças e tal, mas de uns 5 anos para cá eu venho estudando com intensidade e tal. Aí pintou essa pós, né? O Calheiros divulgou. Inclusive, eu conheci o Calheiros quando eu morei em Curitiba, né? Eu cheguei até a fazer aula com o professor lá. E eu pretendo, com a pós, trabalhar, né? De maneira intensiva com xadrez no futuro. Hoje eu sou professor de filosofia, né? No Estado, numa escola pública. Tenho um pequeno projeto de xadrez lá na escola. Consegui passar a bola para alguns alunos ali, uns 6 alunos se apaixonaram pelo jogo, mas não é nada assim tão sólido ainda, né? Então eu alimento aí alguns sonhos ainda de trabalhar só com o xadrez, né, em algum momento. Apesar de eu gostar bastante de filosofia, eu adorar música, literatura, né? Eu acho que o xadrez traduz bastante a beleza de todas essas coisas, né? Então, é por isso que eu estou fazendo essa pós e aí eu espero transmitir esse entusiasmo para muito mais gente, né? É isso.
Legal. Bom, isso tudo que você falou, essas áreas todas aí, você pode incorporar no xadrez tranquilo, né? Inclusive eu estou tentando escrever o projeto de pesquisa relacionando o xadrez, né, com os desafios da vida e tal, que às vezes aparecem nas letras de rap. Inclusive, descobri um grupo de rap em São Paulo que se chama Chemalami, né? Checkmate La Mission, lá do Grajaú. Olha aí. Que aí eles têm alguns discos que relacionam o xadrez, né? E a proposta que ele tem de você enfrentar os obstáculos, os desafios com prudência e tal, com reflexão, né? E, então, é por aí que eu Bom tenho demais. caminhado. E tenho jogado também, tenho estudando para jogar. Semana que vem estamos lá em Florianópolis. Vamos ver se a gente sobe aí e alguma surpresa a gente coloque lá nos tabuleiros. Ó, já que você vai jogar o torneio, você tem que aproveitar o seguinte: dizem, não sei se é verdade, mas que o enxadrista tem que fazer 4 coisas na vida: plantar uma árvore, escrever um livro, ter um bebezinho e bater um grande mestre, já que lá vai ter um monte, já é a chance de você acertar um. Exatamente. Se não fizer essas 4 coisas, o enxadrista não passou pela vida 100%. Vamos ver o que vai dar. Estou me preparando. Estou de Tá férias, bom. tempo aqui. Legal. Valeu? A Ágata, ela está com problema no microfone, mas ela digitou aqui para a gente, ó. Sou professor de Educação Física, contratado do Estado do Paraná, ensino fundamental, anos finais. E o objetivo nessa pós é conseguir estruturar um projeto, mesmo que pequeno, para iniciantes. Não tenho experiência nenhuma em competições de xadrez. Aprendi na faculdade o básico, infelizmente tenho poucas aulas para mostrar o básico para os meus alunos da escola regular, mas quero muito poder aprender com os exemplos de profissionais que estou vendo presentes nessa pós. Bacana. Mais alguém? Acho que finalizamos aí, né, essa parte de apresentação. Se alguém ficou de fora aí, já vai dando um oi aí para a gente. Acho que todo mundo, né? Bom, então agora eu vou já espelhar o slide aqui para a gente começar. Vamos lá. Pronto. Tá em um tamanho bom para vocês? Quem é que pode me dar um feedback aí? Sim. Não, tá bom. Tá bom. Beleza, então. Vamos lá. Ó, então, essa nossa pós é da turma 2 e é a especialização, né, 2022-23, que ela começou em 22 e está terminando agora. E aqui eu já gostaria de falar com vocês, até agradecendo, né, ao professor Cleiton, que se alguém falar para mim, professor, olha, eu tenho, e chegam muitos convites aqui, até para também lecionar em outras pós e tal. Então, quando o professor Cleiton chamou, e eu já conhecia o trabalho fabuloso dele, embaixo nessa imagem aí, é a foto do nosso clube de xadrez aqui da cidade, um material didático que nós usamos aqui com os nossos alunos. Tem muitos livros, tem mais de 300 livros, mas a gente tem um material de referência exatamente do professor Cleiton, que eu já conheço há muito tempo. Então, pelo fato dele ser coordenador dessa pós, pelo fato de ter uma proposta muito boa, aí eu deixo, né, outras atividades que eu faço aqui no Clube Xadrez Online. Trabalho também os 3 turnos, como todo bom professor, mas essa pós eu faço questão de estar aqui com vocês, né, pela proposta dela, pelos professores,
pelo potencial, né, inovador, inclusive, dela. E agradecimento aqui ao Paulo também, né, que toda hora eu fico amolando ele. Ô, Paulo, e agora? Estou precisando de... sempre tem algumas dúvidas nessa parte tecnológica, então o Paulo tem sempre sido aí um parceiro muito bom. Pessoal, tá passando aí para vocês, né? Tá sim, Gerson, Sim, pode tá? continuar. Tá ok. Tranquilo. E o tamanho tá bom. Excelente. Eu estou cheio. num tablet aqui, está dando para assistir muito bem. Tá, legal. Beleza. É porque tem várias janelinhas, e aí tem uma janelinha que é a janelinha grande, né? Bom, então, falei aqui do Paulo, e agora esse módulo, então, é um módulo que se refere a treinamento. Então, é um módulo que nós vamos trabalhar ele numa espécie de tríade, porque nós vamos ter a força prática. Que aí nós vamos falar de método, nós vamos ter um pilar, 2 pilares, 3 pilares, 6 pilares, né, que é o que eu trabalho aqui, para abertura, jogo, final, tática, estratégia e análise com foco no cálculo. Então, nós vamos trabalhar a força prática, essa parte de teoria e também o extra-tabuleiro. Vamos seguindo. Aqui já vem mais uma ideia como profissional. Para mim, eu estou aqui para poder evoluir. O xadrez, quando eu encontrei o xadrez, foi uma benção, porque casou muito com essa ideia minha de evolução. Inclusive, sempre estudei ali filosofia desde garoto, psicologia, gostava de neurociência, literatura, ficava horas e horas em biblioteca. Estudei muito filosofia. Isso aqui, essa ideia do Aristóteles, eu acho maravilhosa, né? Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Quer dizer, a excelência, que é a meta, né, que eu persigo, portanto, não é um ato, não é um dia que eu vou pegar, chupar um balaio de laranja, por exemplo, e vou estar protegidinho ali de vitamina C. É uma laranjinha por dia. Então, a ideia é que a excelência a gente vai chegar lá através de um hábito, e não exatamente de um ato isolado. Uma outra visão que me agrada bastante é o Kaizen do japonês, né? Que é uma mudança para melhor, essa melhora contínua, ou seja, hoje você é melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, depois de amanhã melhor que amanhã, e assim sucessivamente. Para atingir o quê? Para atingir esse estado aqui de flow, ó. Esse estado de flow, que é o estado de fluxo, de equilíbrio. Então, quando você encontra uma área, uma profissão, por exemplo, que te agrada, no caso, como eu encontrei o xadrez, antes do xadrez eu trabalhava no Banco do Brasil. Para vocês terem ideia, eu chegava lá, já começava a olhar o reloginho para ir embora. Hoje, eu trabalho aqui os 3 turnos, para mim parece que são 5 minutos. Então, exatamente essa ideia do flow, do fluxo. E no xadrez eu encontrei tudo isso. O Kaizen, encontrei essa ideia da excelência e também o estado de flow. Vou falar um pouquinho dessa parte acadêmica, porque depois, quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, né, em termos de conhecimento ali mais universitário, então são essas áreas aí que eu fui me especializando. Lembrando que eu sou professor de xadrez, né? A minha vida toda, a minha vivência toda foi cuidando da arte do xadrez. As outras áreas foi exatamente para dar mais embasamento. Por exemplo, eu precisei ter o CREF, porque eu lido com treinamento, trabalhei em clube desportivo, 17 anos, numa sala de xadrez, então o CREF passava lá cada 6 meses, então precisei ter o CREF. Então, tive que ir lá para o banco da universidade e ter o CREF. Pedagogia, aí já foi uma escolha. Achava que precisava fazer uma área, por exemplo, que me ajudasse a dar uma aula melhor. Então, eu encontrei na pedagogia exatamente essa área, esse campo. E aí chegou o momento que eu precisava dar uma aula melhor online. Começou a ficar muito forte treinamento online, o Clube Xadrez Online, pra vocês terem ideia, vendia material, a gente fazia treinamento. Chegou o momento que paramos até de vender material.
tamanha a demanda de treinamento online. Então, 2015 e 2016, eu fiz uma pós em tecnologia de educação à distância. Algo que me chamava muita atenção, né, na área de saúde, né, isso aqui já é uma pós na área de saúde, é a questão de como funciona a mente. Então, a neurociência casou muito com essa ideia, a neurociência do desenvolvimento. E aí, depois fiz MBA, comunicação e marketing, e agora, vocês estão vendo que eu gosto de estudar mesmo, né? Estou fazendo educação 4.0, que tem o aluno, digamos, como protagonista, né? E já que eu gosto dessa área de neurociência, de pedagogia e de psicologia, aí junta tudo aqui, são essas duas últimas pós, elas estão em andamento ainda. E tem um pequeno resumo dessa trajetória aí de 34 anos, já no xadrez, eu comecei em 89, e é isso mesmo que vocês estão vendo, eu participei de mais de 800 campeonatos presenciais, só em loco ali nesses 34, fora os que eu estive lá como organizador, como árbitro, e isso me deu uma expertise, me deu um laboratório muito bom para poder tentar fazer uma aula que atingisse o aluno nas reais necessidades dele. Porque quando o aluno falava assim para mim, nossa, quando eu estou lá, professor, na mesa 1, estou jogando com um grande mestre, nossa, é uma pressão, eu fico tremendo ali e tal. Puxa, mas quantas vezes eu estive na mesa 1, enfrentei dos nossos grandes mestres, eu enfrentei 13 dos nossos 15, e alguns muitas vezes, na mesa 1, 2, 3. Então, é difícil o aluno trazer algo hoje que eu já não tenha passado como jogador ou como professor. Porque, professor, juntando os 10.500 alunos, mais ou menos, que eu estive em aulas presenciais, né? Projetos, clubes, escolas, e mais essa parte online, que já passa de 7.000, então dá mais aí de 17.500 alunos. Então, ou buscando soluções para os alunos, ou buscando soluções para mim, enquanto jogador, então é raro quando aparece algo que eu já não tive que confrontar aquilo, de buscar solução para aquilo. Agora, lembrando que essa parte de campeonato, mais de 500 desses eventos foi levando aluno. Enquanto o aluno estava jogando, eu iria jogar também. E a meta realmente foi sempre buscar dar uma aula melhor. E aí chegou o momento que começou a surgir essa ideia aí de levar conhecimento online. Aí nós criamos o Clube Xadrez Online em 2000. A ideia, de um lado, era conteúdo informativo, do outro lado, conteúdo formativo. E, durante esse período de 16 anos, nós publicamos mais ou menos 16.000 artigos. Foi uma época boa, que aí tive contato, né, com todos os estados, os organizadores, jogadores, árbitros, professores. Foi um período muito bom. E depois não precisou mais desse perfil, porque a rede social, o cara estava no torneio, ele já divulgava, o Chess Results, ele já divulgava ali, esse trabalho que a gente fazia já não teve necessidade. E aí começou a era do canal. Hoje a gente tem mais de 1.500 vídeos lá, são vídeos de acesso gratuito. No Maestros, que é a minha plataforma, né, de treinamento, é uma plataforma de educação, mas aí aquilo ali é personalizado para a gente. Então, nós temos lá cursos de vídeos longos, aqui vídeos mais curtos, estilo YouTube, e eu gravei já mais de 1.500 videoaulas aqui, vídeos, né, em geral, e aqui já passa de 1.800. Então, essa área hoje de ligar a câmera ali e falar de estratégia, de tática, de abertura, todo dia tem que fazer live, todo dia tem que gravar material, porque são planos de treinamento. A Hotmart do Maestro. Então, são gravações diárias. Idealizador do movimento Pro Xadrez, a gente já passava aí de 60.000 enxadristas, de tudo que a gente faz, aqui
Porque, com o tempo, o que aconteceu? O site teve que virar multiplataforma, multicanal. Isso estava muito espalhado. E aí nós criamos o Movimento Pro Xadrez, que não é revolucionário, não tem nada político, é apenas de movimento, né? A gente move as peças de Pro Xadrez, em prol do xadrez, e aí tudo que é gratuito que a gente faz, a gente encaixa nesse Movimento Pro Xadrez. E aí, de livro impresso, eu tenho 2, um do Rio de Janeiro, O Espírito da Abertura, e outro de São Paulo, Os Mestres do Xadrez, e 28 livros digitais. Quase todo mês a gente lança mais um, e esses livros digitais, eles são todos cedidos os direitos autorais para a nossa comunidade do xadrez, e é livre, as pessoas podem pegar e podem divulgar, que é uma forma até de devolver para os nossos enxadristas todo o apoio que a gente tem tido nesses anos todos. E algo que me deu bastante trabalho, inclusive, foram muitas madrugadas e muitos fins de semana, foi a revisão técnica do xadrez do Harry Potter. Isso saiu em bancas, deve ter mais ou menos, sei lá, uns 15 anos, algo assim. E há mais ou menos uns 8 anos eu fiz, esse aqui foi da Warner, e esse aqui é da Marvel, depois a Disney comprou, isso saía em banca também. Era um trabalho bacana que você fazia a revisão, mandava lá para os Estados Unidos, cada fascículo, aí o pessoal olhava, aí tinha coisa que tinha que ajustar, tinha coisa que estava legal, outras coisas eles tiravam, foi um trabalho bacana. Bom, vamos lá. No meu entendimento, o treinamento de xadrez passa por 3 estágios. Então, agora a gente começa a falar ali de treinamento mesmo. Então, ó. Opa. Força técnica. O que é a força técnica? Força técnica é a teoria que a gente vai absorver. Então, por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão numa posição específica, ela é de abertura. Então, se eu tiver conceitos, fundamentos daquela abertura que eu estou jogando, o processo de tomada de decisão vai ficar mais fácil. Então, a força técnica vai envolver abertura, meio jogo, final, tática, estratégia e análise com foco no cálculo. Então, quando eu fui criar o meu método de treinamento, eu, na realidade, me foram soprados 7 pilares, mas aí eu transformei em 6, porque a análise e cálculo, quando eu fui buscar para dar os exemplos ali do cálculo, ou seja, análise, e aí eu tinha que mostrar os exemplos, estava junto, né? Estava grudado. Aí eu uni. Quando eu chegar lá em cima, a espiritualidade vai falar, olha, aquele sopro que eu dei para você lá eram 7 pilares, você transformou em 6. Bom, mas já tem mais de 30 anos, então, que são 6 pilares. O senso prático é pegar esse conhecimento teórico e transformar em performance, transformar em desempenho. Não adianta, por exemplo, a gente só estudar se você quer desempenho, se você quer bater jogadores fortes, se você quer aumentar seu rating, se você quer ganhar torneios, se você não consegue levar isso para o tabuleiro. Então, isso é o senso prático, é aquela fluidez de jogo que a gente vai ganhando à medida, né, que você consegue pegar o que você estudou na teoria e entregar isso na prática. E o extra-tabuleiro tem coisa que acelera e tem coisa que desacelera. Por exemplo, tem gente que é muito produtivo. Isso aí é do extra-tabuleiro. Não é do senso prático e nem da força técnica. Isso faz ele render muito, ele é organizado quanto aos horários, o dia de treinar, o que estuda na parte de técnica, ele pega os pontos fracos, ele vai atacando ali, os pontos fortes ele tenta valorizar. Cara, muito produtivo. Um outro, por exemplo, já perde muito facilmente o foco. O foco é ligado à atenção, de repente, puxa, perdeu o foco. A gente está muito no ontem e está muito no amanhã, e pouco no aqui e agora. Então, os pensamentos vêm. Imagina, por exemplo, você numa calçada, está passando um monte de carro. Não tem jeito de evitar que os carros passem.
mas não precisa entrar nele, não precisa abrir a porta e entrar e ir com o carro, e assim é o pensamento. Ele chega, tem xadrista, por exemplo, que às vezes, numa tomada ali simples, ele demora 2, 3 minutos. Por que você demorou 2, 3 minutos para tomar um peão? Ah, eu estava pensando num negócio que eu tinha que fazer e tal. Isso é o extra tabuleiro. Então, o foco, tem coisa ligada, por exemplo, a mindset, a resiliência, uma série de coisas, a mentalização. Tem gente que medita, por exemplo, né? Tem bastante equilíbrio ali para poder tomar decisão. Tudo isso é extra tabuleiro. E na parte de divisão por pilares, é isso aí, ó. É a abertura, a tática, a estratégia, o final, o meio jogo e a análise e cálculo, nós vamos ver pilar a pilar. Agora, eu acredito muito nessa forma de desenvolver. O pessoal da educação física deve estar já deve ter visto essa imagem, que é muito comum em uso de academia, que é o princípio da progressão. O que é isso? Quando alguém chega na academia, por exemplo, você já não dá para ele 50 quilos. A minha esposa, por exemplo, quando ela foi para a academia, suponhamos que ela levantasse 10 quilos, por exemplo. Não sei exatamente as medidas, mas é como se fosse esse aqui, né? É como se fosse esse aqui. Está vendo que a musculatura dele ainda não está desenvolvida. Aí ele consegue carregar só um bezerrinho. Não sei se vocês conhecem a história, né? Conta-se que havia um atleta da Grécia Antiga que ele botava um bezerrinho nas costas. O treinamento dele era assim, né? Um dia após o outro, de repente, esse bezerrinho ia crescendo, virava um garrotinho. Mas nesse esforço que ele estava fazendo, olha só como a musculatura mudou. Quer dizer, agora ele já consegue fazer mais coisa. Aí, de repente, a gente já consegue carregar um touro. E esse touro, o que simboliza? Simboliza como se fosse um nível avançado aqui, aqui um nível intermediário e aqui um nível básico em tudo que você for fazer, inclusive em xadrez. Esse tourão aqui eu falo que é o grande mestre. Quando você estiver conseguindo carregar um touro desse aqui, né, e jogar o bicho no chão, quer dizer, já tá bom. Então, o segredo, né, para treinamento é você, para cada nível desse, você levar os saberes, o conhecimento ideal, que encaixa, que combina para cada nível. E aí é um binômio, né? Ou seja, você tem um método, mas precisa do aluno, precisa da persistência dele. Então, aqui, alguns estão aqui, né, em busca de conhecimento científico envolvendo xadrez, outros para dar uma aula melhor, outros até para melhorar tecnicamente, como atleta mesmo, né, como enxadrista. E aí, se a gente for imaginar na questão da persistência, depende, enquanto professor, depende muito do outro, né? A gente fornece o método. É como se a gente fosse fornecer um prato. Eu, por exemplo, quando comecei a ensinar xadrez, é como se eu fornecesse um prato ali suculento de comida, né? Aquele prato que dá bastante substância, mas dava uma empurradinha a mais para ver se o aluno comia aquilo tudo, para ver se ele realmente absorvia tudo o que a gente está passando. Hoje, eu já tenho uma visão diferente, né? Você fornece o prato, você deixa ele atrativo, mas dá mais liberdade ao aluno, até porque cada um tem a sua limitação, tem os seus objetivos, as suas necessidades. Então, esse é o princípio da progressão, muito utilizado em várias áreas, que a gente utiliza também no xadrez. E aí, a gente está olhando essa moça tentando escalar isso aqui. Eu, por exemplo, com essas bochechinhas aqui, com essa barriguinha, eu tenho dificuldade de ir até na esquina ali com a minha cachorrinha, pugzinha. Então, atividade física não é meu forte. Mas dá uma olhada nessa moça aqui que está tentando escalar. Observa o tênis dela. A sapatilha dela é uma sapatilha própria.
para esse tipo de atividade. Observa na mão dela, tem uma luva própria. Observa os itens de segurança que ela tem, a calça para não ralar o joelho. Tá vendo? Então, aquilo que para a gente parece muito difícil, eu, por exemplo, quando estava fazendo, eu fiz espanhol na FISC e fiz cultura inglesa, o inglês. E aí a minha professora, a professora Mara, falava assim, olha, eu vi você falando para o seu colega em inglês, do you play chess, né? Você joga xadrez. Ela falava assim, não, você tem que falar can you play chess? Ou seja, o can é uma capacidade, é um poder, é um negócio especial que poucas pessoas conseguiriam fazer. Aí eu expliquei para ela, não, o xadrez, ele é técnica, ele é preparo, ele é estudo. Não, precisa ter uma mente superior, como muita gente pensa, né? Que a gente precisa ter uma mente superior para ser um bom enxadrista. Na realidade, como essa moça está mostrando, precisa do equipamento adequado. Então, o que nós precisamos para treinar xadrez é ter esse equipamento adequado, como essa menina tem aqui, essa atleta, para ela poder subir. E o enxadrista tem, né, os seus saberes específicos. Aqui. Lá, vamos a gente tentar subir aqui de novo. Ó. Eu divido o treinamento em 3. Então, vamos imaginar que tenha uma bandeirinha aqui. E essa bandeirinha é onde a gente quer chegar. Tem uns que já estão mais lá na frente, tem outros que estão aqui mais para trás, mais desanimadinho. Aqui, por exemplo, tomando, né, apenas como modelo os meus alunos, aqui 10%, aqui 70% e aqui 20%. Então, imagina que aqui seja o nível básico, aqui o nível intermediário e aqui o nível avançado. Então, essa parte de cima da montanha é muito difícil chegar. Nesse estágio mais intermediário é onde a gente vê muitos jogadores. Eu aqui apenas para divisão de treinamento, eu faço assim, ó, até 1.500 pontos, eu encaixo no básico. Lichess rápido, que tem vários rates, né? Aquela pontuação que a gente vê online, que as federações têm, as confederações. Então, até 1.500 do Lichess rápido eu encaixo aqui, no básico. E, geralmente, é claro que você vai trabalhando com o aluno e ver se realmente é isso, é uma tendência ele ter problema na abertura e mais problema na tática. Ele tem dificuldade para colocar as peças em jogo, para colocar o seu rei em segurança. Então, quem tem até 1.500 pontos, é uma tendência a gente ter que dar um peso maior para a abertura. E também para a tática. Geralmente, ele dá peça, ele leva mate, deixa de dar mate. E a tática lida com ataque e defesa, né? Deixa de tomar peça do outro. Então, uma tendência, o jogador até 1.500 pontos, eu tenho que trabalhar mais ele na abertura e mais na tática. Isso se o enxadrista não estiver saindo do zero. Do zero é fácil. Imagina, por exemplo, lá na escola, primeiro ano, que é base para o segundo ano, para o terceiro, para o quarto e vai. Na escola já está tudo preparadinho, ou seja, já tem o material didático unificado, você já tem as matérias organizadas, você pode até mudar de cidade, mudar de escola, muda o professor, muda, às vezes, a estrutura da escola, é um pouco diferente, se é particular, se é escola pública, mas um ano é base para o outro. O que a gente tem dificuldade no xadrez? Por exemplo, cadê uma escola brasileira de xadrez? Como se fala, o treinamento russo de xadrez. Tem um perfil, mais ou menos, da escola russa de xadrez, escola antiga, escola da União Soviética, através do Palácio dos Pioneiros, através ali do Botvinnik, meio que criou uma forma de você estudar xadrez. Se formou Kasparov, Karpov, Kramnik. Mas, por exemplo, onde está um modelo de escola brasileiro unificado? Então, cada treinador ele trabalha de um jeito. Não tem essa unidade igual tem escola. Então, esse é um grande desafio para a gente que trabalha com xadrez.
Porque se você pega o aluno que vem de outro treinador, outra escola, é diferente daquilo que você está fazendo. E muito hoje, o treinamento hoje de xadrez também é bastante individual, né? Treinamento de alto rendimento. O que acontece? Você vê um aluno que precisava estar estudando estratégia. Ah, mas ele gosta de estudar mais tática. Ele gasta boa parte do tempo dele estudando tática, sendo que ele precisava estudar estratégia. Então, tem um desequilíbrio. É como se fosse uma construção de uma casa, que você chega, a sala está uma maravilha. Aí você vai passando pelos quartos, está faltando reboco, está faltando pintura, tem desequilíbrio no treinamento dele. Então, aqui, ó, a abertura e tática, em geral, você tem que dar um peso maior se tiver 1.500 para baixo, é uma tendência. 70% está aqui. Qual que é o desafio aqui? Esses pilares eu chamo de pilares essenciais. Quer dizer, a base está aqui para você conseguir jogar uma partida. E aqui? Aqui a gente chama de pilares de lapidação. O que seria pilar de lapidação? Aí que o bicho pega, ó, estratégia mais final. Estratégia final para poder atingir ali, e não estou dizendo que é um estudo muito profundo, é ter os conceitos, os fundamentos ali, aquela coisa mais rasa ainda, mas ter alguma coisa. E nesse avançado, isso aqui então é de 1501 até 2000. E nesse avançado é maior que 2000. E isso a gente chama de pilares complementares. Por que pilares complementares? Porque você vê eles antes aqui também. Como assim? Aqui é meio jogo. O que tem muito em meio jogo? Meio jogo tem muita estratégia. Meio jogo tem muita tática. Meio jogo tem conexão com o final. Meio jogo tem conexão com a abertura. Coisa que a gente já viu. Mas está no momento da partida, inclusive, onde você mais luta com o seu adversário. E aqui, análise e cálculo. Análise, parte avaliativa, e cálculo, a parte concreta do processo. Então, essa montanha, ela tem momentos diferentes para cada jogador. Então, por isso que a gente faz essa divisão de básico, intermediário e avançado, cada um com suas necessidades específicas. Pronto, então, essa parte aqui é só para fazer, digamos, uma apresentação. Ou seja, nós vamos trabalhar com um tripé e hoje nós vamos falar de abertura. Vou fechar esse slide enquanto eu abro aqui. Quem quiser abrir o microfone, que eu vou fazer um pouquinho de explanação e deixo vocês perguntarem. Aí a gente tira a dúvida e segue de novo. Lembrando que a ideia é fazer uma aula totalmente informal, como se tivesse uma sala de aula presencial mesmo ali, dialogando, trocando ideias. Então, disso que eu falei, podem fazer aí as suas perguntas, podem fazer aí as suas considerações, e enquanto isso eu vou abrir o próximo slide. Vamos lá. Professor. Pode falar, beleza? No período da pandemia, a escola ficou... Deixa eu fechar aqui. Está aparecendo uma tela aqui na minha frente. Aqui. Ah, caramba. A escola ficou devendo muita coisa, não só o xadrez, em todas as matérias. O ano passado nós voltamos para o presencial, aí começou a voltar às aulas normais, inclusive o xadrez também. Inclusive começou a chegar tabuleiros nas escolas, porque muitas escolas nem tinha tabuleiro. Nem tinha, tá? Então, a gente passou um período aí muito complicado também em todas as matérias, inclusive no xadrez também. Mas, graças a Deus, o ano passado houve uma revolução com a chegada dos tabuleiros novos, adaptados, nos centros especiais, e professores foram contratados para dar aula em tempo pro turno, né? Na parte da tarde, da aula lá de xadrez. Então, houve uma revolução, assim, acho que aumentou muito na minha cidade. Eu estou falando da minha cidade, do estado do Rio de Janeiro. Não sei dos colegas aí, tá? Mas
Foi a partir do ano passado que começou a melhorar o xadrez. Os outros anos, cara, não tinha nada aqui. Tá. Então, assim, está chegando o material, mas falta até, inclusive, profissional capacitado, profissional preparado para lidar com esse material, né? Alguém mais quer fazer alguma consideração dessa explanação inicial aí, em termos de método de treinamento? O Helder já falou que segue o Chess Tutor, né? Que é um negócio com selo de qualidade já mundial, ou seja, o material que ele adquiriu é um material sensacional, né? Ó, a Agatha disse que não tem dúvida. Posso seguir aqui, então? Então, sempre eu vou um pouquinho com o conteúdo, paro, e aí vocês podem fazer perguntas, se for o caso. Tá bom? Eu queria comentar um pouco. Vai lá, Helder. Eu sou aqui de Alagoas. Aqui em Alagoas o movimento de xadrez é até um movimento forte, mas o pessoal é brigado com a CBX, e aí os eventos não participam de eventos nacionais, são poucas pessoas. Tá. Até tem alguns resultados interessantes. Mas, assim, hoje existem muitos instrutores, é um estado pequeno, um dos menores do país, mas tem muito instrutor e tem projetos aqui em escolas públicas com 400, 500 alunos, quer dizer, muita gente. Mas peca eu acho, pela metodologia, às vezes, e se perde muito. É muito esforço, às vezes, para pouco resultado. E até eu estou pensando se vale a pena, no projeto aí do TCC, trabalhar em cima disso, fazer um levantamento de como está hoje aqui, de ensino, de metodologia, o que o pessoal usa, tal. E tentar ajudar o pessoal a se organizar. Porque se fortalecer, fortalece para todo mundo, é bom para todo mundo. É bom para as escolas, é bom para o pessoal, os treinadores, é bom para o pessoal que joga. Mas hoje a coisa é muito solta, assim. E aí você vê os caras reinventando a roda, às vezes, para algumas coisas, e os resultados são mais lentos por conta disso também. Tá. Mas existe um movimento grande. E aí até eu estou vendo com o pessoal da federação para ver se dá para fazer alguma coisa que seja útil até, mas que não vai ser eu que vou dar soluções de nada. Na verdade, seria para levantar a discussão e para ver. Sim. A gente pode se ajudar? Essa que é a ideia. Maravilha. Alguém mais? Ô, Gerson, também. Desculpa. Eu acho que essa discussão, acho que essa Escola Nacional de Professores de Treinamento, acho que a gente até conversou ela pessoalmente mesmo, né? Acho que a gente várias vezes a gente falou sobre isso pessoalmente. Eu cito pessoal que eu tenho 2 filhos, né? E os 2 jogam xadrez. E fizeram xadrez com vários professores. O primeiro professor deles foi um garoto chamado Eduardo Monod, acho que o pessoal do sul do Brasil devem conhecê-lo. Mas fizeram aula com o Rafael Leitão e com outras pessoas também. Então, mas cada uma metodologia diferente, uma ideia de desenvolvimento do jogo diferente. Isso foi uma dificuldade enorme, eu como pai percebendo. E também hoje como uma pessoa que pensa na organização do jogo de xadrez. Eu não sei se a Impex, ela, junto com o Cleiton e esse outro menino, eles pensam nisso, que numa criação de uma escola nacional de xadrez. Porque eu acho que o desenvolvimento de xadrez aqui no Brasil vai passar por isso, né? Se a gente não conseguir organizar as ideias dos diversos treinadores, a gente nunca vai chegar a um modelo americano, um modelo chinês, longe de um modelo russo, porque a Rússia está anos e anos luz na frente da gente. Mas dessas escolas que são mais recentes, mas criaram um modelo e desenvolveram um xadrez de uma forma que hoje nós não temos no Brasil. A maioria dos nossos GMs, na verdade, essa é a opinião minha particular, eles chegaram à maestria, ao nível de GM, fizeram as normas de GM, mas porque esforço individual e porque tem alguma habilidade técnica que a maioria das crianças não tem. Uhum. Por exemplo, né, o Evandro, que é da sua cidade, São Sebastião do Paraíso. O Evandro tem uma memória que pouca pessoa eu já vi na minha vida. Fotográfica, né? Uma memória prodigiosa. O Evandro, uma vez, ele estava com 100 crianças fazendo uma simultânea numa quadra, aí ele chega perto de mim e falou: Geraldo, o garoto da mesa 73 mudou a posição da peça. Mesa 73, como é que ele lembra o número da mesa? O garoto mexeu, a posição rodou. Outra vez ele estava numa sala com 10 alunos, dando aula, aí depois fez uma simultânea com os meninos, depois foi passar as partidas, e passou as 10 partidas, sem anotação, sem nada,
passou que jogou com cada um, mostrando onde estava o erro de cada um. Então, eu acredito que os nossos GMs hoje não chegaram porque a gente tem aqui um sistema nacional, uma forma, um desenvolvimento, uma técnica, ou seja, um método, né? Tem muitos métodos. A gente até aqui na pós-graduação aprendeu o método do professor Rolanda. Isso. Né? Famoso. Que é o método das faixas, que ele desenvolveu também. Mas a gente não tem tipo assim, uma forma, sei lá, um método que todo mundo trabalhasse junto naquele desenvolvimento, porque eu acho que não são os métodos. Na verdade, é a continuidade, todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo, aí consegue desenvolver, mas cada um trabalhando diferente é meio complicado, né? É como se fosse uma corda, cada um está puxando para um lado, né? Aí fica muito difícil você... Correto. Eu acho que no xadrez já ensina para a gente que é melhor ter um plano ruim que plano nenhum. Então, eu acredito que não é o método, né? É o nosso planejamento mesmo, dentro dos diversos métodos que a gente tem. Se a gente tivesse um método, acho que todo mundo trabalhando junto naquele método, Exato. aí sim a gente ia ver E é resultado muito normal diferente. também mesclar os métodos, né? Você vê os professores mesclando os métodos. Pega uma ideia de um, pega a ideia de outro e tal. Junta a ideia dele e vai. Tiago, você quer falar alguma coisa? Você quer acrescentar algo aqui para a gente? Ó, vamos lá então. Deixa eu abrir aqui o próximo slide e depois o Tiago, se ele quiser fazer uma participação, ele faz na nossa próxima parada, então. Vamos lá. Então, vai abrir de novo aí para vocês. Pronto, deixei de novo em tela cheia e aí vamos seguindo, tá? Então, vamos lá. A questão do método, né? Que era exatamente o que a gente estava discutindo com o Geraldo. A questão do método, para mim, o método é legal porque ele dá direção. Você não deixa conteúdo de fora e não fica repetindo conteúdo. Então, o grande problema que eu vi de colegas, né, que trabalham com xadrez e essas conversas informais mesmo que a gente teve, ou seja, em cursos, ou olhando, observando os alunos, a grande dificuldade é que a gente repete muito conteúdo e, às vezes, conteúdo importante fica de fora. Então, o método no sentido de ter um programa de treinamento, como tem, né, o Chess Tutor, que o Helder falou, é um negócio fabuloso, nós já comercializamos aqui o Clube Xadrez Online, já teve tradução, inclusive, o professor Júlio da Pertosa traduziu, né, em algum momento comercializou aqui no Brasil esse método holandês, é um método muito bom, e tem vários outros, né? Mas, para mim, o método fez diferença enquanto professor, porque deu direcionamento ao meu trabalho, deu um sentido a esse trabalho meu. Então, eu gosto de método exatamente por isso. E o xadrez, você vai ter um desafio grande. Por quê? Porque ele não é uma coisa só, né? A gente já poderia colocar 3 áreas já bem distintas que ele já aglutina, fora tantas outras que a gente poderia juntar, que é o xadrez. Esse é um grande amigo do xadrez, já fiz entrevistas com ele, já colabora muito aqui com o Clube Xadrez Online, que é o Melão. E o Melão é um intelectual, ele tem por volta de 1.700 artigos científicos publicados, é um cara genial, e ele tem aí essa frase, esse pensamento do xadrez que eu acho maravilhoso. O que ele falou? Isso já é muito antigo, isso aí, quando eu comecei lá com o Xadrez Online, há 23 anos, ele já tinha essa frase aí.
Um bom enxadrista precisa ser vigoroso e enérgico como um atleta. Então, quer dizer, o xadrez vai exigir da gente algo que o esporte exige. Apesar da discussão atual, né, que a coisa ali, o e-sports e o xadrez estaria nele, né, também. Você é entretenimento e não é esporte, quer dizer, é um negócio muito curioso, né, porque há tanto tempo o COI, o próprio COB, tantas outras autoridades, tantas outras entidades já confirmaram o xadrez como esporte e agora um momento estranho, né, de você receber uma notícia dessa. Não sei se vocês viram aí em jornais, né, a nossa ministra do esporte disse que não vai ter investimento para o e-sports, né, para os esportes voltados à mente, né? Esportes em geral, assim, coisas, ela acha que é ligado ao entretenimento. Então, bem diferente daquilo, né, que a gente está habituado como o xadrez esporte. Mas vamos lá. Precisa ser, então, vigoroso e enérgico como um atleta. Pronto, ele definiu o xadrez esporte. Engenhoso e exato como cientista. Quer dizer, para melhorar no xadrez vai ter que estudar. O xadrez é uma ciência. E, acima de tudo, romântico e sensível como artista. Quer dizer, essa parte de xadrez artístico, né? O xadrez arte. Então, para a gente formar um bom enxadrista, não basta ele só ter aquela garra, aquela vontade do desportista. O desportista vai ter que estudar também, porque tem ciência. Vai ter que ser criativo também, porque tem arte. Então, é um monte de habilidades que nós vamos trabalhar para gerar competências importantes para ele ter bom resultado ali. Bom, no meu caso, né, o xadrez, o meu método assim, que eu utilizo, eu estava no final da década de 80, numa biblioteca, isso numa cidade pequenininha, que eu trabalhei lá numa agência do Banco do Brasil, estava em uma biblioteca, numa Casa da Cultura, estava lendo o discurso do método, do Descartes. E aí, essa ideia de você atingir o todo pelas partes, ou das partes você consegue fracionar, né? E depois voltar para o todo, quer dizer, elas estão interligadas, as coisas. As partes você atinge o todo e do todo as partes. Nossa, isso aí dá para aplicar no xadrez. Porque faltava para mim ainda algo assim, o aluno perguntava para mim, como é que eu vou melhorar o meu xadrez? Quer dizer, eu tinha que dar uma direção para ele, um caminho, no caso, um método. Então, no meu caso, surgiu, né, o método 6 pilares, ele surge numa influência da filosofia. Então, se existem ali evidências reais, indubitáveis acerca do fenômeno ou coisa estudada, o xadrez é uma ciência. Então, dá para você fazer essa divisão. Ó, divide ao máximo as coisas em suas unidades de composição fundamentais e estuda essas coisas mais simples, ou seja, você pega do simples para o complicado, né? Agrupar novamente as unidades, estudá-las em um todo verdadeiro. Volta a ser uma partida, por exemplo, ao invés de você pegar uma partida inteira e analisa essa partida inteira, você divide ela. Dividindo em partes é mais fácil para você entender isso todo. E aí depois você sintetiza aquilo, né? No caso aí está enumerando. Então, como que seria isso? No caso meu do xadrez, eu fiz a divisão. Quando você tem um problema, né? Vai descascar um abacaxi, o que você tem que fazer, né? Você vai cortá-lo ali. Então, aqui foi abertura e tática. Isso aqui eu chamei de pilares essenciais. Isso aqui, estratégia e final, os pilares de lapidação. E o meio-jogo é análise e cálculo, os pilares complementares. Então, foi assim que eu fiz a minha divisão. Então, o método 6Ps é o que a gente vai ter de modelo para desenvolver a força técnica. Ô, professor, eu utilizo outro método, não tem problema. Isso aqui é só um modelo.
é um modelo, né, que eu utilizo com os alunos, o material didático que nós vamos ter aqui, por uma questão de direitos autorais. Por exemplo, no Clube Xadrez Online, não existe nada de publicação que não seja respeitando propriedade intelectual. Até porque o Clube Xadrez Online nós somos uma empresa, né? Tudo dos nossos grupos só vai lá se tiver o autor ali divulgando, como o nosso caso, ou então se aquilo cai em domínio público, porque tem que respeitar os direitos autorais. Então, esse material que nós vamos publicar, né, são aí 30 e-books, eu já coloquei alguns lá na nossa sala de aula, nossa sala de estudo lá do Google Classroom. Você tem isso como modelo. Eu utilizo outro material, não tem problema. Aí você adapta para esse... o professor falou desse jeito aqui, que é interessante você dar peso ali para os pilares, para você dar peso para a questão da abertura, meio jogo, final. Eu uso outro material, não tem problema. Isso aqui são só modelos. Então, os pilares são os pilares essenciais. Por exemplo, essas fotos aqui que eu estou mostrando para vocês, são todas fotos compradas. Essa foto, por exemplo, é uma foto que nós compramos ela, por causa de direito autoral. E os e-books, então, têm essa marca, né? Ou seja, é material próprio nosso. Pilares essenciais, abertura e tática. Pessoal, tudo isso que eu estou mostrando para vocês tem os slides, tá? Depois de cada encontro nosso, eu coloco lá para vocês os slides, porque se você for dar um curso, se você for trabalhar com o seu aluno, se você for fazer uma videoaula, esse material é cedido para você. Você pode utilizar ele, pode mexer nele, adaptar, trocar as coisas, tá? Então, eu vou deixar em PowerPoint e também em PDF. Pilares de lapidação, estratégia e final, e os pilares complementares. Então, a força técnica é isso. Professor, e o que seria o senso prático? O senso prático, por exemplo, na hora de você levar a teoria ali para buscar performance, tem gente que é bom no ritmo blitz, mas no clássico não é tão bom. Tem gente que é bom no clássico e no rápido nem tanto. Por exemplo, meu caso, eu cheguei a 2,247, foi meu rating máximo publicado, feed pensado. Então, 2,247, feed clássico. Do rápido, 2,248, rate feed. Agora, o meu blitz nunca passou de 2,200. Então, veja, o conhecimento que eu adquiri, ele ganha mais forma quando me dá mais tempo, porque eu tenho muita teoria. Só de livro impresso, mais livros ali, alguma coisa já digital, olhando ele todo, nesses mais de 30 anos, até para escrever o livro Espírito da Abertura, nós gastamos quase 5 anos, da primeira e segunda edição, teve capítulos ali que 15, 20 livros diferentes, a gente teve que pesquisar para sair aquilo lá. Então, foram mais de 500 livros, só de capa a capa. Então, quanto mais tempo você me dá, mais vai aparecer o meu xadrez. Quando a gente compara o nosso aluno, tem aluno muito bom de blitz, mas de clássico nem tanto, às vezes rápido nem tanto. Então, essa diferença de quando você leva para a prática aquilo que está em teoria, vai esbarrar no ritmo. Dependendo do ritmo que você está trabalhando, a performance é diferente. Dependendo da modalidade que você está trabalhando, se ela é presencial ou online, é diferente por causa do 2D e 3D. Tem gente, por exemplo, que no presencial, nossa, parece um leão, impressionante. E no online parece um gatinho, ou o contrário. Quando está jogando online, nossa, ele é muito forte online. No presencial, nem tanto. Então, às vezes, tem esses equilíbrios. Outros, não. E a validação, se é amistoso, se é torneio oficial ou amistoso. Tem gente que no oficial, nossa, tá valendo o rate, tá valendo o título. Puxa, vou esforçar mais. E ele tem resultados melhores. Então, no oficial, ele rende mais. Ou o contrário. No amistoso, não tá valendo nada mesmo. Agora eu sacrifico o peão, eu me solto. Nossa,
que beleza, que o meu jogo está fluindo, que é uma maravilha. Então, tem essa diferença daquilo que é do amistoso e daquilo que é oficial. Então, no senso prático, nós vamos ter 3 tipos diferentes de desafios quanto ao ritmo, a modalidade e a validação, que podem ter resultados diferentes. Aqui. Opa. Nesse. E no extra-tabuleiro é como se fosse uma alfabetização emocional, né? Como fala o Goleman. O Goleman fala que o QE, né, o coeficiente emocional, é como se a gente fosse lidar com uma alfabetização emocional, que tem a alfabetização normal da escola, né, que você aprende a ler, escrever, e que no futuro isso vai impactar no quê? No QI, né, coeficiente de inteligência. Mas no futuro, um futuro ideal, né, segundo ele, a gente teria algo assim também ligado ao QE. Por exemplo, as pessoas elas são contratadas nas empresas pelo QI, né? Mostra lá toda a carreira acadêmica, os locais, né? Aquele monte de títulos que tem, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, pós-doutorado e tal. Então, geralmente, ela é contratada pelo QI, mas ela é mandada embora pelo QE. Às vezes o cara não consegue bom relacionamento com a equipe, não consegue bom relacionamento com os clientes, com o público. Então, no caso do xadrez, eu vejo um ambiente formidável para a gente lidar com isso. Só a escola, lá trabalhando em salas mesmo ali, opcional ou cursos obrigatórios de xadrez, só de xadrez, foram 20 anos. Nossa, mas eu vi maravilhas assim que o xadrez possibilitou aos alunos muito agressivos no começo do ano, e aí você vai trabalhando ele, o emocional dele, nossa, e como ele vai melhorando, aluno às vezes muito ansioso, aluno muito nervoso. Olha, o xadrez é impressionante como nesse aspecto do extra-tabuleiro, a todo momento ele está sendo desafiado. E aí você sabendo lidar com isso, né, pode ser uma ferramenta muito boa, professor, mas aí tem o psicólogo da escola. Mas, por exemplo, eu recebo aqui muito aluno vindo de psicólogo, de pedagogo, os pais desesperados, hoje TDAH, TOD, a gente tem lidado muito com o problema de TOD, né? Então, ó, resiliência, foco, atenção, procrastinação, produtividade, mindset, tem fixo e de crescimento, e até autossabotagem, né? Ligado à falta de confiança que o aluno tem. Então, são essas 3 coisas que a gente vai trabalhar, esses 3 campos. O extra-tabuleiro, o senso prático e a força técnica. Agora, tudo isso vai dar uma construção de saber, né? São conhecimentos, a gente quer chegar aqui. E aí, passo a passo, como é que esse cara chegou lá? Quer dizer, ele passou por essa escadinha aqui. No caso aqui dos nossos alunos, é a abertura, é a tática, é a estratégia, é o final, é o meio-jogo, é a análise e cálculo. Aí vem as coisas do senso prático, vem as coisas do extra-tabuleiro, e vai somando tudo até chegar lá em cima. É uma construção, é uma soma de competências. Você vai desenvolvendo habilidades, e isso vai gerar competências para a gente poder chegar lá em cima. E um negócio danado, vocês devem já conhecer essa lenda do bambu chinês, e aí tem várias pessoas que contam isso, e cada pessoa conta de um jeito. Quando você lida com treinamento, o problema é o seguinte, né? As pessoas são muito ansiosas, elas querem resultados. Então, os nossos alunos, às vezes até o adulto mesmo, que a gente trabalha para melhorar o xadrez dele, seja até terapêutico, social, pedagógico, ou mesmo competitivo, ele quer melhorar o xadrez dele. E aí a pessoa tem pressa. E é como se você desse uma semente para ela, ó, você pega essa semente, você vai plantar, e lá na frente você vai colher. O danado come a semente, né? Porque as pessoas elas querem resultados ali imediatos. E aí essa lenda do bambu chinês é interessante, porque dizem que
foi plantado um bambuzinho e aí ele ficou aqui mirradinho. Você jogava a aguinha nele, você botava o esterco, a terrinha nele e tal, danado não crescia de jeito nenhum, isso 5 anos. Esse negócio aí vai morrer, não vai, tá mirradinho. De repente, ele cresceu 25 metros em 6 semanas. E cada um que a gente vê contando é diferente. A gente vê 15 metros, vê 20 metros e tal. Então, 6 semanas, 25 metros. Tudo que ele não fez em 5 anos, ele fez em 6 semanas. Agora você fala assim, por que não priorizamos, então, só nessas 6 semanas? Na realidade, ele estava crescendo. Mas estava crescendo para baixo. Então, por exemplo, ele estava desenvolvendo a abertura, estava desenvolvendo a tática, a estratégia, o final, o meio-jogo, a análise e o cálculo. Aqui também o senso prático, aqui o extra-tabuleiro. Quer dizer, uma série de coisas ele estava desenvolvendo. A hora que ele ficou forte, ele cresceu. E quando você cresce com conceitos, com fundamentos, pode vir aquele sol forte aqui e ele está resistente. Vem a chuva, vem o vento, leva para um lado, leva para o outro, está flexível. Então, se tiver raiz forte, e é isso que a gente precisa dar para os alunos, ou se eu vou desenvolver o meu xadrez, é não preocupar só com o resultado, só com o crescimento inicial externo. Tem que buscar fundamentos, conceitos. Então, mais que quando a gente vê a abertura, por exemplo, que ficar decorando sequências ali para tentar fazer uma ciladinha, tem que estudar os conceitos, os centros, movimento, espaço, tempo. E a gente quer atingir exatamente esse estado aqui, que é o estado de flow, de equilíbrio. Por que isso aqui é importante? Se você não consegue, você mesmo, ou seus alunos, atingir esse estado de flow, a gente vai ter o seguinte problema. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui seja um eixo, o Y, da altitude. É onde eu quero chegar. Altitude. E aqui embaixo seja o eixo, o X, das habilidades. Quer dizer, das atitudes que eu vou ter que fazer para desenvolver habilidades. Então, suponhamos que a altitude que eu quero chegar, estou com 1.500 de rating. Aí eu quero passar para 1.600, 1.700, 1.800 e vai. Tem uma lenda urbana, não sei se é verdade, mas que jogador que chega perto de 2.000 ali, ele fica que nem um pavãozinho, né? Jogador com 2.000 de rating, ele já é fortão. Então, por exemplo, quando eu trabalho aqui com os alunos e pergunto para eles que nível que você quer chegar? Quero ter 2.000 de rating. Então, a altitude dele, por exemplo, nesse caso aqui, é ter 2.000 de rating. Só que para ter essa altitude que ele quer, para desenvolver esse eixo, ele vai ter que correr esse eixo aqui também, que é o que a gente está falando, de força técnica, mais senso prático, mais o extra-tabuleiro. Então, o que acontece? Se o aluno tem altas habilidades, ele desenvolveu muito, mas a altitude dele, ele quer, por exemplo, ele é um aluno que pode ser um campeão estadual. E pelo fato de não querer ir ou não poder, ele só fica jogando campeonatos municipais e ganha todos, com 100% dos pontos. Então, se a habilidade dele é alta e a performance, o desempenho é baixo, acontece o quê? Vai dar o desinteresse, vai dar o tédio. Por isso que tem que tentar atingir esse estado de flow, porque é um estado de equilíbrio. Agora inverte. O aluno, ele tem força de ganhar o campeonato municipal. De repente, ele cisma em jogar o estadual e quer ganhar esse torneio. E já vai lá desesperado para ganhar. Aí vai entrar numa zona de estresse. Então, o problema de você lidar com treinamento é exatamente essa linha tênue entre
o estresse, quer dizer, você tem que exigir dele, você tem que motivá-lo para ele conseguir resultados maiores em relação ao que ele está hoje, mas tem que tomar um cuidado para não cair nessa zona do tédio, né? De também não dar para ele perspectivas muito baixas em relação ao potencial dele. Aí esse estado, né, a gente chama de flow, um estado de treinamento ideal. E aqui vamos falar da abertura. A abertura, primeiro pilar, é o despertar das peças. Vocês já devem ter visto aí, é como se fosse lenda urbana. Deixa eu parar um pouquinho aqui e a gente conversar um pouco, porque agora eu já fiz mais uma parte. Pronto, voltamos. Não sei se vocês já ouviram falar que só pode estudar abertura quando for um mestre. No começo não estuda abertura não, porque isso é perda de tempo. Quando eu comecei a ensinar xadrez, eu tentei fazer isso. Aconteceu um caso curioso, porque não sobrou nenhum aluno. Os alunos foram todos embora, porque eles perdiam, porque a ideia é o seguinte, começa a estudar a final, porque final tem pouca peça, a técnica realmente está no final. Tá, mas a cada 10 partidas que você joga, só 4 chegam no final. E as outras 6 partidas, ainda que se dominasse o final, que são pilares de lapidação muito mais difíceis, ainda que você conseguisse alguma expertise ali. E as outras partidas, como é que você ia fazer? Então, tem que começar pelas aberturas, mas não precisa estudar um monte de abertura. Você vai montar um repertório mínimo, já nós vamos falar disso. Vamos lá, pessoal, daquilo que eu falei até agora, o que vocês querem perguntar, o que vocês querem fazer de observação para a gente partir para a nossa última meia hora? Professor? Fala, Mário, pode falar. Na página 15 aqui tem um assunto muito interessante. Opa! O repertório de aberturas. Perfeito. O jogador deve montar seu repertório de acordo com o seu estilo de jogo. O que é bom para uma pessoa pode não agradar a outra. Isso aqui tem tudo a ver. Eu adorei essa parte aqui. Porque tem tudo a ver. O que é bom para mim, de repente, para outra pessoa não é. Um gosta de usar mais a defesa, outro gosta de usar o contra-ataque, outro já gosta de sair atacando. Então, cada um tem que reconhecer e conhecer o seu estilo de jogo. Uma coisa que eu observei também dos meus alunos é a melhora da autoestima, antes e depois que começou a introdução do xadrez na vida dos alunos, com baixa visão. Eles ficaram com a autoestima mais elevada. Maravilha. Isso porque eles começaram a conhecer as peças do jogo, eles começaram a montar o tabuleiro. Por exemplo, eu pegava o tabuleiro, rodava o tabuleiro e virava assim e deixava a casa preta do lado direito. Tá certo? Aí a menina botava a mão, não, tá errado. Aí virava, a última casa do lado direito tem que ser uma casa branca. Ela falava para mim. E ela montava as peças, todas as peças no tabuleiro. Então, isso melhorou a autoestima do meu aluno. E muitos não queriam ir para a competição oficial. Preferiam ir para um amistoso, brincar, aquele brincar. Foi também que eu observei. E no brincar, eles foram jogando com outros coleguinhas. Muito legal também. Maravilha. Mais alguém tem algum comentário? Quer fazer alguma... Vai lá, Luciano, beleza? Professor, então, com os meus alunos, principalmente sobre abertura, eu gostava muito de focar nos princípios, né? Principalmente para que eles evitem aqueles lances que façam com que ele venha a perder a partida muito rapidamente, né? Então, principalmente, até pelo menos, ele fazer o rock, né? Que é o que ele precisa para evitar de deixar o rei no meio do tabuleiro, ele entender a importância do domínio do centro do tabuleiro, do desenvolvimento das peças, de você te retirar todas as peças e deixar as torres unidas lá atrás e centralizadas, né? Ele perceber mais ou menos, porque daí isso já evita, mesmo que ele não domine uma abertura específica, isso retira do repertório do aluno lances que são completamente fora de lógica, que não deveriam ser realizados, né? Isso melhora bastante já, assim, de começo, né? Até porque, por exemplo, para montar um repertório
é um segundo passo, já a gente vai falar disso, porque, por exemplo, eu entrevistei aqui em 2014 o CEO lá da Chess Informant, da Sérvia. Em 1966, eles criaram o ECO, essas divisões que a gente tem de aberturas, do A00 até o E99, né? O fundador da Chess Informant, ele, inclusive, né, que criou isso. São 500 posições. São 500 posições jogáveis, não são 500 aberturas. São 500 posições jogáveis. Quer dizer, imagina você estudar esse volume, é impossível, porque da abertura e defesa tem as variantes, porque assim, né? Lance que compõe linha, linha que compõe variante, variante que compõe a abertura ou defesa, característica, né, do primeiro jogador e do segundo jogador. Então, realmente, tem que trabalhar por conceito. Eu gosto muito dessa ideia. Se você tiver os fundamentos, qualquer posição que você cair, você tem um guia, você tem uma base ali para um processo de tomar decisão mais assertivo. Às vezes o aluno não faz o melhor lance, mas ele também não faz o pior, né? Exato, faz o jogável, tá bom, né? Muito bom. Mas alguém, ó, teve aqui um comentário. Ah, mas eu tenho certeza que a Kalina que mandou, né? Eu ia falar que a Agatha, a próxima aula, pode arrumar o microfone aí para prusear com a gente. A Kalina já abriu muito minha mente, esse tripé do xadrez. Acredito que ter um método de ensino e uma direção faz toda a diferença. Isso, qual? Não importa muito. Como material de ensino, né? Eu dei aula de tanta escola, cada escola tinha o seu material de ensino. Por exemplo, o Colégio Objetivo tinha o material deles, o COC tinha o material deles, tantos outros. A minha filha, a escola que ela estuda, Pitágoras, tem material deles. Quer dizer, tudo esse material é um material bom. São métodos, né? Agora, qual deles? Aí é o que mais encaixa para a gente. Professor, só mais uma observação. Eu fiz uma anotação na hora que estava falando sobre o método. Uhum. Né? O método não teria uma relação muito com a tradição pedagógica que tem no país, né? No sentido de que a gente foi educado de uma forma e a gente tem uma tendência a repetir, né? A reproduzir com os alunos da forma que aquilo que foi feito com a gente na escola, né? Então, a questão do método não está relacionada só a ser a questão do xadrez, mas sim a tradição pedagógica da cultura, né? Que a gente está imerso, né? Agora, uma coisa importante é o seguinte, ó, o método, ele não pode engessar você. Se você tiver que adaptar ao método, esquece, rasga o método. O método tem que adaptar o aluno, ele tem que ser bom e flexível o suficiente para encaixar no básico, no intermediário, no avançado, no cara que está procurando o xadrez terapêutico, pedagógico, social, o competitivo de todos os níveis. Então, uma coisa que tem que tomar cuidado é não deixar um método engessar você. Porque se engessar você, o treinador, o professor, engessar o aluno, aí fica um negócio dogmático que não avança. Então, o método é apenas uma ajuda, um direcionamento, mas não pode engessar. Mais alguém? Se não, vamos seguir aqui para a abertura. E já estamos finalizando. Aqui, eu levanto 15 para 6 da manhã, para vocês terem ideia. Meu primeiro aluno chega às 6 da manhã. Depois que eu terminar a aula de vocês, ainda tem mais 2. Então, eu vou de 6 da manhã até as 24 horas. Eu atendo os 3 turnos. Quando eu não estou atendendo, estou gravando videoaula, estou fazendo live. Então, depois que a gente terminar aqui, ainda tem mais 2 alunos VIPs para atender. Eu atendo alunos aqui das 5 regiões do Brasil, né? Todas as regiões, de mais 10 países. Então, vamos mais um pouquinho, 20 minutos, que às 22 horas já chega mais um aluno VIP. Vamos lá. Ó, vou continuar, então, mostrando aqui para vocês o slide, tá? Vou voltar e vou falar um pouquinho, então, sobre abertura. Eu brinco com os alunos pequenininhos, o meu mais experiente tem 85 anos, o meu mais novinho hoje tem 3 anos. E aí é legal, porque ele já faz a aulinha dele, já lá na caminha. Já vem com uma madeira, faz a aula à tarde, e aí de vez em quando eu estou conversando com ele, e aí ele entorta a cabecinha assim, capota. Aí na outra semana eu bato papo com ele de novo. Então eu brinco com ele, e com outros, né, de 4, 5, 6 anos, que no início é como se as peças estivessem dormindo. Aí eu falo assim,
Você está escutando esse cavalinho? Ele está roncando. E aí eu simulo que o cavalinho está roncando. Nossa, professor, o cavalo está roncando mesmo. Por que será que ele está roncando? É porque ele não está jogando, ele não está fazendo nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar para os nossos alunos, aí depende da linguagem, se tiver ensino fundamental, né? As séries iniciais é uma linguagem, se você tiver nas séries finais é outro, ensino médio, ensino universitário e assim vai. Mas o importante é que é para tirar as peças de onde elas estão e colocar para jogar. É como se fosse uma empresa que todos os funcionários estão sentadinhos ainda. Imagina uma empresa dessas de varejo aí, por exemplo. Quando dá 9 horas da manhã, o guarda vai lá abrir, a pessoa responsável pela limpeza, ou vários ali já fizeram a limpeza, os caras do caixa já estão lá, os que atendem o telefone, o gerente, o vendedor, ou seja, eles já estão preparados para dar o combate, digamos assim, né, para fazer o atendimento do dia. Então é isso, as peças estão paradinhas, tem que colocar para jogar. O jeito que você vai colocar, aí que é o repertório, ou seja, cada um pode colocar de um jeito, pode mais aberto, mais fechado, semi-aberto, semi-fechado, aberturas de flanco, tem 5 tipos. Seguindo lá. Ó, isso aqui, lá atrás, muita gente aqui nem tinha nascido ainda. Opa, a canetinha não funcionou ainda. Agora deu. Ó, um aluno me perguntou se dava, porque vocês sabem que o aluno, eles fazem umas perguntas, os alunos fazem umas perguntas assim boas, né? Ô, professor, tem uma fórmula famosa que é E igual a MC ao quadrado. Essa aqui é de quem mesmo? Einstein. Hã? O Einstein. Do Einstein, né? Essa aqui é da relatividade. Aí o aluno me desafiou, falou, eu quero uma fórmula para abertura, igual o Einstein fez lá para relatividade. Falei, eu faço uma. Aí eu fui pensando. Aí um dia eu cheguei e falei para ele assim, a abertura, para você ter uma boa abertura, na época, né? Hoje já nem tem isso, né? Se eu falar para minha filhinha que um CD, um DVD, acho que pendrive, ela nem deve saber o que é pendrive. Hoje é só na nuvem as coisas e tal. Mas aí eu falei para ele assim, para você ter uma boa abertura, você tem que ter um bom CD de música. Tem que ter um bom CD de música? E tem que ser amigo do ET de Varginha. Aí falou, nem o Einstein fez algo assim, mais mnemônico que isso. Aí ele perguntou o A. Bom, o A é de abertura. E o que seria o C, gente? Centro. O centro, ou seja, para ter uma boa abertura, eu tenho que respeitar o centro, que aí você tem o centro, as 4 casas, tem um grande centro, 12, juntando tudo a 16. Depois nós vamos pegar o tabuleiro, desenvolvimento das peças. Isso, o D é o desenvolvimento, beleza. E o E? Estratégia. Tem que ter estratégia. Popular. E táticas. Olha os 6 pilares aí. Olha os 6 pilares aí. O ET de Varginha. Mário, você não está atento, não. Olha para cima lá, Mário. É de branco lá, todo tamanho, o E e o T lá em cima. Espaço e tempo? Aqui, gente, Geraldo, você contou para ele, não vale. Tô vendo que vocês são atentos aí. Se fosse uma cobra, tinha pego. Espaço e T é o tempo. Então, para você ter uma... Eu estou pensando nos 6 pilares. Eu estou lá nos 6 pilares, Você já está mais para frente, né? É isso. Cara, já está mais avançado. Já estou lá nos 6 pilares. Centro, desenvolvimento, espaço e tempo. Independentemente de você ter abertura ou não, independentemente de você conhecer ou não aquela abertura, aquela variante, se você respeitar centro, desenvolvimento, espaço e tempo, você não vai ficar mal. Pode ser até que, né, que você
pudesse ter mais iniciativa ali na abertura. O aluno, inclusive, pergunta o que é iniciativa. Eu explico para ele que iniciativa, as brancas costumam ter iniciativa, né? Porque tem um lance a mais, costumam pressionar primeiro. Eu costumo falar para o aluno que é como se ele estivesse nadando no rio. Se ele estiver nadando no rio a favor da correnteza, ele tem iniciativa. Flui fácil, é natural ele nadar. Agora, se ele não tiver iniciativa, ele está no rio, mas contra a correnteza, porque agora a iniciativa é do outro, é mais difícil lutar contra a correnteza. O Capablanca tem uma frase bacana de iniciativa. Só a iniciativa leva à vitória. Ter iniciativa é ter certa superioridade. Você não tem peão, você não tem cavalinha a mais, você não tem nada mais. Mas você tem a iniciativa, você está mandando no jogo, você está começando a pressionar o seu adversário. Independente de estar de branco ou de preto, mas, em geral, as brancas têm mais facilidade para ganhar a iniciativa. Tanto é que lá atrás, antes do computador, do desenvolvimento da técnica defensiva, era 60-40. Tirando os empates. O branco ganhava 60% das partidas, preta só 40%. Hoje, e está diminuindo, está 54-46. Quando você faz uma média de banco de dados, você pega o Mega Database, por exemplo, 2023, tem 9,4 milhões de partidas. Então, é essa média. O branco ainda tem uma ligeira vantagem, mas ainda está caindo. Está chegando próximo a 53 e tal. Bom, vamos lá. Então, o repertório. Dá para montar um repertório por biografia, por estrutura, por variantes. O que é um repertório por biografia? Você adota um jogador. Tem um dos enxadristas que frequenta os nossos grupos, é uma figura. Eu, inclusive, já pedi autorização para ele, já falei com ele. Falei, de vez em quando você me cita aí, né, nos seus cursos. Falei, exatamente. Esse jogador, ele botou no nome dele, ele botou Alekhine. Agora, você imagina, por exemplo, como se fosse o Gerson Alekhine Pérez, do tanto que o cara gosta do Alekhine. Na hora de montar um repertório para ele, o que eu montaria? Professor, eu sei as partidas do Alekhine, não todas, que não é um GM Evandro Barbosa com memória fotográfica, mas o cara sabe tudo mesmo. Impressionante como ele entende dos torneios que ele jogou, ali, o Mundial, que ele joga de brancas, de pretas. Então, seria fácil montar por biografia. E ele gosta do estilo dele, mais ativo, mais dinâmico. Então, montar por biografia, você adota um grande mestre, você adota um jogador. E o que é montar por estrutura, por sistema ou por eixo? Montar por estrutura, por sistema, por eixo, imagina um eixo, você fica girando ali. Ou seja, a estrutura de peões e posicionamento de peças é parecido. De brancas e de pretas. Então, tem muitas aberturas que você consegue similaridade de brancas e de pretas. Por exemplo, de brancas, fez roque pequeno. De pretas, fez roque pequeno. Com fianqueto, de pretas também. De brancas, jogou, por exemplo, um centro mais modesto, fazendo D3, as pretas D6, o branco C4, o outro C5. O que seria isso de brancas, por exemplo? A gente poderia estar numa inglesa e de pretas numa dragão. Então, quem joga inglesa, quando chegar de pretas para jogar dragão, é fácil para ele. Quem joga inglesa, quem joga dragão, pode simular uma defesa índia do rei e jogar, por exemplo, uma Benoni. Gente, esses nomes que eu estou falando não tem a mínima importância aqui, tá? São só exemplos aleatórios, só para você entender que há aberturas que encaixam com determinadas defesas. Depois eu vou mostrar para você. Variantes é o repertório principal. Eu, por exemplo, gastei 4 anos para montar o meu repertório. Numa época que estudava sozinho, numa época que era só livro, dificuldade para acessar esses livros. Hoje, os alunos aqui eu monto em 3 semanas. Uma semana eu monto de brancas, uma semana de pretas contra E4, e de acordo com o estilo dele. Eu nunca passo o meu repertório para o aluno, porque eu tenho o meu jeito de jogar. O aluno tem o jeito dele. Então, cada aluno, às vezes, até coincide alguma coisa que eu jogo. Eu jogo Índia do Rei.
O aluno também, às vezes, gosta de jogar Índia do Rei. Na hora de ensinar a Índia do Rei, de passar os conteúdos, é mais fácil para mim, que eu tenho até partidas de modelo minhas. Mas imagina, os livros que eu escrevi, quantas vezes eu já fiz videoaula de Índia do Rei, quanta coisa eu estudei de Índia do Rei, dá para fazer até de olho fechado, né? Ou uma outra também. Então, assim, por variantes, você tem que trabalhar um pouco mais. Mas então, você faz de brancas, de pretas contra E4 e de pretas contra D4 e afins. Então, há 3 formas de você montar. Agora, independentemente, olha só, independentemente do tipo que você montar, essas 4 coisas não dá para fugir. O que difere uma abertura de outra? Onde você coloca as peças. O que tem de golpe tático? Que você impede o adversário de realizar, e se você tiver e ele não impedir, você aplica. Lembra, às vezes o aluno fala assim, nossa, caí num golpe tático. Porque, né, o adversário conhecia aquilo, você não. Manobras da estratégia. O que é um bom estratego? Lá na Grécia Antiga, o que era o bom estratego? Estratego era o general que direcionava bem as suas tropas. Olha, das tropas agora para o norte que vai dar certo. E o que era o cara da técnica? Porque tática e técnica, no grego, é a mesma coisa. Quando você olha o significado de tática, por isso que a gente, às vezes, confunde, né? Olha, o cara tem boa técnica e tal, mas ele tem boa técnica para realizar, para desenvolver uma estratégia, que seria a tática, que é a condução. Então, o cara que é bom na tática, né? É o cara que sabia fazer, digamos ali, a estratégia, você dá a direção. E o outro, você faz o quê? Você, às vezes, divide o seu exército. Olha, vai um pouco para lá, um pouco para cá, um pouco para frente, para trás. Então, isso aí está ligado aos golpes táticos e às ações estratégicas. E conexão com o meio-jogo. Não adianta colocar as peças em jogo e não saber o que fazer. As aberturas, geralmente, de 10 a 15 lances, você coloca todas as peças em jogo. Tem a abertura clássica, abertura moderna e hipermoderna, né? Geralmente são as 3 divisões, que é em função do centro, do tipo de centro que você escolhe. Então, as clássicas por volta de 10 lances. As modernas, 12, 13. As hipermodernas por volta de 15. Então, de 10 a 15 lances, você coloca todas as peças em jogo. Agora, o que fazer com elas? Agora, independente do que você escolher, como é que faz para desenvolver? Através de partidas modelo. De quem? Dos especialistas. Então, você pega partidas de especialistas, naquelas aberturas de defesa que você quer jogar, e vai olhando. Como é que o cara, 5 lances depois lá que terminou a fase de abertura, o que ele fez com as peças? Ah, aqui ele foi lá para lá do rei. Nossa, aqui ele mexeu na lá da dama. Puxa, aqui ele brigou por uma coluna. Nossa, aqui uma casa fraca. Então, isso aí dá o quê? Direcionamento das peças lá no meio-jogo. Então, o meio-jogo é como se você pegasse as peças da abertura e vai lidar com elas para entregar lá para o final. E o livro, né? A gente vai ter vários livros, mas o primeiro que a gente colocou lá de referência, que eu vou colocar de referência, além daquele que já está, que é o método 6 pilares abertura, é o espírito da abertura. Então, o espírito da abertura, na época que nós fizemos, nós reunimos aí mais ou menos, gastamos uns 5 anos para fazer as 30 mais jogadas na época. Isso, a primeira edição saiu em 2004, foi de 2000 a 2004. Depois nós reunimos mais uma vez para sair a segunda edição, 2006, 2007. Essa edição esgotou e está no mercado uma segunda edição, não, uma segunda tiragem, uma tiragem nova da segunda edição. Então, como é que é tratado lá cada capítulo? Você tem um histórico, você tem um especialista, e são citados outros, as principais variantes, as ideias, que é essa aqui, que é a parte interessante de trabalhar com o aluno. Uma francesa. O que eu quero numa francesa de preto? O que eu quero numa siciliana? Ou qualquer outra abertura que eu for jogar. Essa foi a parte difícil para a gente fazer o livro. E as partidas comentadas numa linguagem acessível. Esse livro está lá para vocês. Então, dessa parte de exposição, tá beleza? Eu só queria mostrar um negócio aqui rapidinho para vocês. E quando a gente for trabalhar,
e a gente vai entrar nisso mais vezes, né? Aqui, vai aparecer agora. Aí nós vamos ter ferramentas assim, tem versão gratuita, tem lá de chess, tem chess.com, mas eu, por exemplo, gosto muito dessa ferramenta aqui que vai aparecer para vocês agora. Pronto. Aí. Estão vendo um tabuleiro? Então, esse tabuleiro é ChessBase. Eu comecei a trabalhar com ChessBase 6, hoje já estamos no 17, a última versão é 17. E isso aqui é uma maravilha, porque você consegue sinalizar a peça, onde está e onde vai. Com criança, você trabalha com várias cores, por exemplo. Deixa eu mostrar a possibilidade de cores, ó. Tá vendo? Tem uma série de cores que a gente consegue trabalhar, e aí existe versão gratuita, que é o ChessBase Reader. Esse aqui eu paguei 128 euros, acho. Mas tem, porque eu trabalho profissionalmente com xadrez e tudo bem. Mas a gente, né, os alunos que trabalham de forma mais ainda não profissional, ou que não precisa exatamente usar uma ferramenta assim como eu uso, você tem a versão que a própria ChessBase ela disponibiliza para a gente. E já está lá na nossa sala de aula, que é o ChessBase 17. É o ChessBase 2017, que é o ChessBase Reader, a última versão dele, que faz praticamente tudo isso que eu estou mostrando para vocês, só que tem um diferencial. Você não consegue editar partidas, montar uma base de dados. Então, isso aqui você tem facilitadores que você consegue montar a posição. E onde, então, que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer lá no Lichess, né? Que o Lichess realmente é muito... É de graça e é muito interativo. Ó, vai aparecer para vocês. Isso aqui eu estava estudando lá com o aluno. Ó, aqui, por exemplo, ó, aquelas questões de aberturas que nós falamos, já tem até book de abertura. Você pode ligar o computadorzinho, essas ferramentas a gente vai ver ainda para quando a gente for estudar análise e cálculo. Tem esses numerozinhos aqui, eu vou explicar o que significa esses numerozinhos para vocês, como é que aumenta essa quantidade aqui de variantes. Tudo isso faz parte desse processo de treinamento. Esse processo de treinamento são ferramentas que agilizam demais para a gente poder lidar com os alunos ou até para o nosso desenvolvimento mesmo. Então, por exemplo, quando a gente está estudando uma abertura, você tem que buscar material que tem uma linguagem boa. O que é um material bom? Tem linguagem, certo? Que é a didática. E tem uma roupagem, que é a parte visual. Depois eu mostro para vocês livros que têm esse viés assim bom de linguagem e de roupagem. Só que o que acontece? O aluno estuda e ele esquece. Porque ele não conseguiu internalizar através da prática. Então, o que a gente faz? A gente estuda e vem aqui e enfrenta o computador. Você estuda, por exemplo, uma Ruy Lopes, você monta a posição que você estava estudando, você faz ele temático, coloca o tempo e tal, e vai. Eu vou jogar aqui de brancas, por exemplo, né? Bom, aqui são as pretas que jogam. Mas o que acontece, então? Você joga e depois aperta o botãozinho, ele mostra os erros, e aí, pelo fato de jogar, tem a parte emocional envolvida, né? Porque nessa parte de memória, você tem aluno que é mais visual, você tem aluno que é mais auditivo, tem aluno que é mais do tato, ele tem que montar o tabuleiro. Eu sou o cara dos resumos. Aqui tem um monte de livrinhos aqui que eu vou estudando e vou resumindo. Pessoal, está na hora já? Senão, o meu próximo aluno vai brigar comigo
e vocês ainda têm que jantar, assistir a novela e o jornal já não dá mais, esse já foi. E aí, sempre acompanhar ali pela sala, tá? A sala do nosso Google Classroom, os posts que eu faço. Então, tudo que a gente viu hoje, de slides, esse material e mais material extra, eu vou colocando lá. Então, pós-aula, eu vou colocar material. E, pelo amor de Deus, não preocupa com o danado do artigo, não preocupa com o danado do vídeo. Até um bebezinho de 3 anos vai conseguir fazer. E eu vou explicar, na medida que a gente for seguindo aqui. Eu aposto que todo mundo vai tirar 100% da nota, assim, ó, fácil, tá? Vai ser bem tranquilo. Porque o que a gente quer mensurar é conhecimento de vocês, de conseguir levar isso aqui para a prática pedagógica de vocês, né? A nota é só algo que faz parte, né, da nossa pós e tem que enviar para o MEC até. Mas não é de longe o mais importante. Dúvidas finais? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tá todo mundo quieto? É a janta, né? Esse horário dá uma fome danada, né? Gente, abração então. Obrigado. Valeu. Quinta-feira a gente volta. Acompanha lá então pela Google Classroom para a gente ficar atualizado. Abraço. Tchau.